Olá, seja bem-vindo ao Educa Agro dessa semana. No programa dessa semana vamos receber o professor Marcos Fava Neves, professor da Universidade de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, engenheiro agrônomo, com longa experiência em gestão, planejamento estratégico. Seja bem-vindo, Marcos, obrigado por ter atendido o nosso convite. É um prazer, Daniel, conversar com vocês num tema tão nobre, né? Pois é nobre, Marcos, mas a gente sabe que é uma das grandes dificuldades do nosso setor, né? A gente tem aí 5 milhões de produtores rurais e a gestão, infelizmente, ainda não é o forte da maioria dos produtores rurais. Não só dos produtores, mas também do setor como um todo. Qual a importância desse planejamento, Marcos, estratégico, no agronegócio do nosso país? E por que esse planejamento ele é tão pontual e não a longo prazo? Olha, Daniel, é uma coisa interessante essa sua pergunta e acho que vem de uma tradição nossa de um local do mundo onde eu costumo brincar que as variáveis variam mais violentamente. Então, toda vez que você tem um chacoalhão todo dia acontecendo com um cenário de moeda diferente, um cenário climático diferente, né? Um cenário de compra, de venda, as pessoas acabam se atendo àquela atividade do dia e não separando um tempo adequado para olhar daqui 3, 4, 5 anos, onde estarão. E nesse sentido, muitas vezes as pessoas não fazem um processo como esse por não entender exatamente quais as perguntas que ele teria que fazer. Nessa linha, nós deixamos agora uma contribuição, eu vou mandar para você depois, para você deixar aí à disposição nas mídias todas de vocês, que é um modelo simples de planejamento baseado em 5 perguntas, né? Que é onde estamos, onde vamos, como vamos, quais projetos e como fazer acontecer. E isso justamente para facilitar as pessoas a separarem um tempo para planejar. Mas indo direto na tua pergunta, Daniel, eu acho que são tantas coisas que acontecem todos os dias que a pessoa acaba tendo que ficar apagando literalmente incêndio e não se disciplina para olhar um pouco mais adiante. Você percebe isso em todos os elos do agronegócio, mais notadamente nas propriedades rurais, como você muito bem falou. Os produtores não têm vamos dizer assim, uma leitura, uma tradição de olhar um pouquinho mais adiante, né? Pensar lavouras para 10 anos, pensar a família dele para daqui 10 anos, antecipar problemas. Esse é um ponto que precisa realmente melhorar na agricultura brasileira, sem dizer a você que vem melhorando, tá? Vem melhorando, mas sempre tem espaço para melhorar mais nesse aspecto aí de planejamento e gestão. E aí, tocando nessa questão de pensamento a médio e longo prazo, o mundo conta com o Brasil para ser um dos principais fornecedores de alimento para o mundo como um todo. E isso contrapõe a falta de planejamento de médio e longo prazo. A gente está vendo agora num momento de pandemia muito atípico, mas que trouxe alguns resultados que a gente até esperava, mas não desse tamanho, como, por exemplo, o preço da arroba, né? O valor que está sendo pago pelos grãos, a soja, o milho, com impactos econômicos no nosso país e no mundo. Que tipo de diretrizes o Brasil deve estar pensando para nortear essa caminhada do Brasil para ser efetivamente um fornecedor de alimento que se espera em 2050 um aumento de 40%, né, da nossa produção? Que tipo de diretrizes a gente tem que colocar no nosso radar para que isso seja uma realidade? Eu acho, Daniel, primeiro vou falar do Brasil e daí a gente vai para o agro, né? O Brasil, dificilmente a gente pode dizer que é um país que tem um plano para 20, 30 anos. Nós estamos perdendo essa oportunidade aqui da pandemia, onde as pessoas ficaram mais em casa, e eu te pergunto, qual é o nosso projeto de saúde para daqui 20 anos? Qual é o projeto de transporte do Brasil? Qual é o projeto de insumos importantes que precisam ser internalizados?
Qual é o nosso projeto educacional de 10 anos, que seja? Então, o Brasil, ele trabalha muito com um prazo curto de governo, né? E muitas vezes entra um governo, e por isso que passei a ser, né? No começo até eu era favorável, eu passei a ser radicalmente contra a reeleição, porque um governo entra e aí ele já começa a pensar no segundo exercício, como fazer para ganhar o segundo exercício, e muitas vezes não é o mesmo objetivo de fazer ações de curto prazo para você realmente poder fazer aquela coisa andar. Então, nós não temos, né? Você vê em poucas áreas, você lê em algum local qual é o projeto 2030, 2040 do Brasil. O agro tem tido a sorte e a competência, primeiro que é o melhor negócio que nós temos, e nós temos uma vantagem boa em muitos setores em relação aos nossos principais concorrentes, e nós estamos sempre com, assim, posso dizer, os últimos gestores todos que tiveram à frente do Ministério da Agricultura foram bons, são pessoas com uma visão. Então, no agro, você até tem uma organização razoável, né, em relação aí à comparação com os outros setores do Brasil. Mas mesmo no agro, né, qual é o nosso plano para 2030? Nós queremos exportar quanto em 2030, para quais mercados, quais produtos, quais são as inovações, qual é a imagem que se deseja, né? Isso que você comentou foi uma proposta minha, do Brasil assumir a ideia de fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos. Mas o que é que a gente teria que fazer? Então, aí, na minha leitura, Daniel, é por cadeia produtiva. Você tem que montar um plano por cadeia produtiva, junto com o setor privado, para dizer o seguinte: olha, quais são as oportunidades, por exemplo, na cadeia, vamos dizer, a cadeia do eucalipto, papel e celulose. Quais são as oportunidades, quanto estão crescendo os mercados, onde estão os principais mercados consumidores, você projeta 2030, 2040. Que produtos, o que são inovações, tal. E aí você vai e coloca uma meta a partir das oportunidades, do que nós temos de pontos fortes e fracos. Você fala, bom, então a nossa meta, o nosso objetivo em 2030 é trazer 5 bilhões de dólares de exportação. Desses 5, 3 bilhões vai ser, por exemplo, papel, pasta celulósica, mas tem um espaço para 500 milhões de produto acabado e tanto. Sabe, eu acho que essa leitura, que você coloca uma meta e aí coloca os projetos estratégicos, Daniel, para se atingir essa meta, falta para a gente. E aí você faz a mesma coisa para a cadeia da soja, carne bovina, tabaco, né, madeira e imóveis, e assim vai. Eu acho que o grande segredo é você fazer o plano estratégico por cadeia produtiva, e aí você somando todas as cadeias, automaticamente dá o do agro. Porque eu não vejo como fazer o do agro sem separar por cadeia, porque é cada cadeia que vai ter a meta, que tem os pontos que precisam ser resolvidos, e aí aqueles projetos que aparecem em todas as cadeias são onde o governo teria que atuar mais. Com certeza a infraestrutura vai aparecer em todas como algo para melhorar, e está melhorando. A questão da digitalização, internet no campo vai aparecer. A questão de segurança nas fazendas vai aparecer. A questão de melhoria na área jurídica vai aparecer. E aí então o governo entra para tentar resolver aqueles pontos fracos, para que todas as cadeias ganhem impulso, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí para responder a tua pergunta. Falta planejamento, o agro é melhor, mas mesmo assim eu não vejo no agro um plano para os próximos 10 ou 20 anos. E aí você tocou no outro tema, que é a digitalização, né? Digitalização hoje é cantado em verso e em prosa em todas as rodas de eficiência do agro, mas que não é uma realidade no campo hoje. Aliás, é uma realidade para poucos. Tirando a questão da conectividade, que é um problema sério, que temos algumas propostas de soluções junto ao MAPA, né? A ministra Tereza Cristina, o ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, também tem falado muito nesse assunto. Mas tirando o problema da conectividade, quais são os próximos passos para a gente democratizar a digitalização no negócio rural como uma estratégia de desenvolvimento e redução de custo? Daniel, você está numa das organizações mais importantes para fazer isso daí acontecer.
Então, o que eu acredito? Eu vou dar a resposta e daí construir a minha linha de raciocínio para chegar na resposta. O responsável por fazer a digitalização chegar for all, para todo mundo no campo, são as organizações coletivas. Tá? O Senar, o Sebrae, CNA, cooperativa, associação, todas essas daí têm um papel extremamente fundamental para fazer o pequeno e o médio produtor ter acesso ao mesmo pacote que o grande produtor consegue por conta própria. Então, hoje, você tem cooperativas que eu acompanho muito de perto, que a área que mais cresce delas, de negócio, são as áreas chamadas campo digital. Ou seja, ela vai com o pacote tecnológico para aplicar no produtor. Então, o produtor não precisa comprar drone, entender como é que funciona essas coisas aí. É a cooperativa que vai levar para ele a ideia da gestão de área por metro quadrado e não mais por hectare. Então, esse, para mim, eu estou respondendo pela parte final. Quem é o responsável? O responsável, na minha leitura, são os grandes por conta própria, que vão se relacionar com as empresas, tranquilo, e para os pequenos e médios, as organizações coletivas é que vão levar. Agora, este é um tema dos maiores ganhos de 2020, que vai entrar para a história. Porque o que aconteceu? Nós avançamos 10 anos de digitalização em 6 meses, porque as pessoas foram forçadas a aprender. As pessoas, eu vejo até na minha própria família, não compravam nada com cartão de crédito pela internet, morriam de pavor. Não comprava nada de iFood porque vai vir estragado, tal. E de repente, Daniel, aconteceu uma coisa incrível. Em 6 meses, milhões de pessoas foram obrigadas a aprender. Então pediu para o filho, vem aqui e me ensina. O sobrinho instalou em casa, que não tinha. Então a revolução que nós passamos nesses 6 meses é algo que vai trazer uma transformação fundamental nos negócios, que eles vão ficar muito mais eficientes. As pessoas acostumaram com o digital, viram que ele tem segurança, lógico que tem problema, viram que ele é seguro e vão parar de desperdiçar aquilo que é mais importante para todo mundo, que é o tempo, com coisas que antes exigiam a presença física. Então, nós estamos vendo hoje produtores aceitando comprar produto em marketplaces, aceitando usar aplicativos, aceitando receber virtualmente a visita de um vendedor e aceitando monitorar a área dele com digital. Não precisa mais visitar a lavoura, o digital visita e te dá o diagnóstico. Então, essa mudança vai trazer para as pessoas uma produtividade muito maior, que inclusive, Daniel, pode ajudar na sua primeira pergunta, que eu vou deixar de desperdiçar tempo com muita atividade, é um tempo que eu posso pensar, criar coisas novas, soluções novas. Então, 2020, sem dúvida nenhuma, entra para a história, tá? Como um período onde o digital, pumba, entrou nas pessoas, nos negócios e vai trazer, já está trazendo um ganho muito grande de eficiência e produtividade. Para isso, você já apontou muito bem, a questão da conectividade tem que ser resolvida para ontem. Isso deveria ser a prioridade 1 de qualquer governo, porque você resolve a conectividade, uma série de outros problemas resolvem junto com a conectividade. Eu acompanhei na China a chegada da internet para pequenas vilas, Daniel. Você resolveu o problema comercial, que essas pessoas começaram a vender os seus produtos e comprar produtos pelos aplicativos, pelo Alibaba. Você resolveu, em parte, o problema de saúde, porque as pessoas faziam consultas médicas numa cidade que nunca recebia médico, não tinha atendimento, elas começaram a fazer a medicina digital e uma série de outras coisas. Então, você colocar a conectividade é tipo tirar um muro. E aí as coisas vão andando, entendeu? Seria o primeiro projeto que eu resolveria, porque aí todas as coisas começam a caminhar, o rio começa a descer a água, você tira o represamento e aí as coisas andam. Então eu acho que esse é um ponto zero. Outro dia eu estava conversando, só para concluir, com empresas nessa área, eu falei, pô, esse negócio do 5G não tem que virar briga política, põe os dois, não dá para ter os dois, deixa a pessoa optar qual rede que ela quer usar, entendeu? Tem que chegar isso aí, não faz sentido, Daniel. Estou aqui em Ribeirão Preto, eu vou para São Carlos, olha só, é a região mais rica do mundo, está entre as mais ricas. Durante 20 minutos você fica sem sinal de telefone e logicamente, sem internet. É um absurdo isso em 2020.
né? Isso aí é uma coisa que precisava ser resolvida para ontem, porque ela é social, ela traz inclusão, né? E limita muito o acesso à informação, inclusive, e a própria educação, que hoje a educação à distância é uma realidade. Com a pandemia, as faculdades, as escolas que não se adequaram aos modelos de educação à distância prejudicaram muito os seus alunos. E esse é um outro tema que nós também não temos gestão estratégica nem planejamento de médio e longo prazo, a educação. Você, como professor aí da USP, da FGV, engenheiro agrônomo formado pela Exalc, você não acha que está faltando para as universidades, para a academia, um planejamento em que ela efetivamente se vincule ao mercado, principalmente no agro? Você não acha que a academia se afastou um pouco das questões de mercado? Você sabe, nós criamos a nossa faculdade, a Faculdade CNA, temos 4 cursos à distância voltados para a gestão, em função dessa falta de conexão das universidades e das faculdades, não só do agro, mas também das áreas de humanas e de administração, com o mercado. O que é que a educação precisa fazer em termos de estratégia de médio e longo prazo para voltar a se conectar com o mercado do agro? Daniel, eu te pergunto se aí você tem 2 horas de programa, porque eu vou precisar de 2 horas aí, porque é um tema... Olha, eu vivo em 2, né, e estou dentro de diversas outras também. Eu tenho o privilégio de participar da USP há 25 anos, agora nos últimos 4 também participando na GV, nas matérias de agronegócios, curso de administração de empresas nas 2, mas também estou ligado à Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, à Universidade de Buenos Aires, Universidade de Pretória, na África do Sul. Então, esse é um tema impressionante. Eu acho que o que falta, para resumir, e não dá para generalizar, tá, Daniel? Você tem universidades e departamentos e professores que, na minha leitura, estão fazendo um trabalho irretocável de ligação com a sociedade. Agora, você tem partes também que nem sabem da existência de uma sociedade. Então, essa resposta minha, fica já pedido o perdão, ela não pode ser generalizada, mas você tem uma falta de orientação pela demanda reinante nas universidades do Brasil, principalmente nas universidades públicas. O que significa orientação para a demanda? Eu tenho que entregar o que o mercado quer, o produto demandado pela sociedade, o produto demandado pela pesquisa, ou seja, orientar-me para resolver problemas. Nós estamos aqui para resolver problemas das empresas, da medicina, da odontologia. Portanto, a desconexão com o problema, e o problema está onde? O problema está fora, ele está no mercado. É um prejuízo extremamente grande. Você tem colegas que estão completamente acomodados, tem colegas que eu conheço na área de administração de empresas que ensinam, mas não seguram o empresário 5 minutos na frente dele, quer dizer, não está conectado com aquilo que está acontecendo, que a pessoa quer saber e quer ter um problema resolvido. E isso passa, na minha visão, por uma mudança muito grande no mindset das universidades públicas. Elas precisam ser orientadas pela demanda, elas precisam ser premiadas por resolver problemas da demanda. Os seus professores têm que ter mais liberdade, porque esses códigos de conduta docente, eles são completamente asfixiadores, né? O professor que está trabalhando em tempo integral na universidade, não é o meu caso, que eu sou tempo parcial nas 2, mas ele tem uma série de normas para cumprir que praticamente o tornam um criminoso na relação com o setor privado. Então, isso precisava mudar urgentemente, ele precisava ser premiado pelo tanto de recurso que ele traz para a universidade. Você precisava ter prêmio, precisava ter comissão de vendas. Agora, se você falar isso em algumas universidades, a turma vai ter um colapso, né? E também um pouco mais de indicadores, sabe, Daniel? Um pouco mais de conselhos externos de cobrança. Tem muita gente que já se acomodou e não está produzindo, mas ele continua dando a aula dele, ele cumpre com o mínimo necessário, então, você entendeu? Aquilo não avança. E aí eu fiquei chocado, Daniel, só fecho essa pergunta, porque isso aí dá 1 hora de papo e eu sou uma pessoa qualificada por conta do número de universidades que eu participo, né? E por entender que eu faço ensino, pesquisa e extensão com qualidade. Eu oriento pessoas, a gente tem um grupo para fazer isso.
Mas, Daniel, veja só, algumas universidades federais, elas não deram conta, inclusive de engenharia, não deram conta de ir para o online. Pô, eu vi a USP, dia 16 de março, um dia muito triste. Aliás, ontem eu voltei lá na universidade e vi as salas vazias, uma tristeza muito grande. Fiz um filme, coloquei nas mídias sociais. Dia 16 de março eu soltei o giz, porque a USP fechou nesse dia. Eu dei aula até o horário da noite, fechei a porta, falei, que triste, né? Nunca aconteceu isso na minha carreira, depois de 25 anos, você fechar uma porta por causa de um vírus. Né? E aí acabou as aulas, a gente achava que voltava em 2 semanas, em 4, acabou o ano, né? E aí você veja, Daniel, universidades federais não conseguiram ir para o online. A USP, em 15 dias, ela foi. Pô, 90, nós estamos falando em 100 mil pessoas. A GV também, em 15 dias, as duas foram para o online. Aí eu tenho colegas de turma, pais de meninos que estão nas federais, olha, aqui eles vão perder o semestre. Mas por que vão perder o semestre? Ah, porque o reitor acha que tem alguns alunos que não vão conseguir conectar de casa porque eles não têm internet e não têm computador. Quer dizer, por causa disso, Daniel, você prejudica um semestre dos jovens. Pô, se não tem computador, quantos são que não tem internet? Faz uma rodada com ex-alunos. Fala, gente, nós estamos numa crise aqui, nós precisamos de 400 laptops. Nós temos 3, 4 mil ex-alunos formados que estão já trabalhando. Quer dizer, é muito imobilismo, Daniel. Eu falei para esses pais, vai em cima do reitor. Faz abaixo-assinado. Pô, como é que... porque tem alguns que não vão conseguir se conectar, você mata o semestre. O professor fica sem dar aula, o aluno fica sem aula. Olha o prejuízo que foi para o ensino brasileiro, sabe? Então, às vezes você percebe que as pessoas são muito amarradinhas naquela situação. Pensa fora, vai para os ex-alunos. Chega lá e fala, gente, nós estamos precisando de 400 mil reais para incluir os alunos e continuar dando aula. Faz uma vaquinha online, faz um crowdfunding. Não, o cara acomoda e perde o semestre. Então, eu acho que falta um pouco de se tocar nas coisas que estão acontecendo também para a gestão de parte das universidades do Brasil. Planejamento não contava com a pandemia, né? Então, apesar de estar planejado, a gente tem que saber se adequar, né? O famoso jogo de cintura. Gostei muito da quebra de paradigma da comissão de vendas por captação de produtores em universidades e faculdades. Por fim, uma questão séria no nosso país, a gente tem conversado sobre isso, a CNA e o Senar estão se debruçando sobre esse tema. O que planejar, que tipo de estratégia e planejamento a longo prazo, tendo em vista as questões ambientais que hoje batem na nossa porta de uma forma cada dia mais agressiva, vamos dizer assim. Agora nós temos aí a eleição do Biden, ontem uma entrevista do Obama tratando de questões ambientais e da Amazônia. Que tipo de planejamento a gente pode pensar em produção e meio ambiente para 10, 20 anos? O Daniel, essa pergunta também precisou de mais 1 hora aí no seu programa, mas vamos lá. Eu participei agora, nos últimos 30 dias, num evento que a Apex, que faz um trabalho sensacional, né? Ela reuniu, eu pude participar com o presidente da Embrapa e o ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira de um encontro para atender jornalistas europeus. E aí você veja que coisa interessante. Ao final do encontro, nós nos preparamos, né, inclusive por jornalistas europeus, para fazer essa rodada. E ao final do encontro, você teve depoimentos lá de jornalistas falando, vocês precisam contar mais a história do Brasil, o que vocês estão fazendo, porque o que chega aqui para a gente é completamente diferente. Então veja você que interessante. Por que eu estou contando essa historinha para chegar na questão ambiental? Eu não vejo problema na questão ambiental, na questão do Joe Biden, na questão agora, recentemente, que a Inglaterra colocou que as empresas vão ser obrigadas, elas vão ter um tempo, mas obrigadas a garantir que as commodities que elas compraram vêm de processos ambientalmente adequados. E eu vou falar uma coisa aqui que vai te assustar. Para mim, Joe Biden, o discurso do Obama de ontem e a exigência europeia é uma mega oportunidade para o Brasil. Porque o Brasil tem a régua ambiental nessa altura, enquanto que os nossos concorrentes não têm régua ambiental nessa altura. Então, se eles exigirem que o produto vai entrar nessa altura, nós, com boa parte das nossas empresas, porque quem faz comércio é empresa com empresa.
Então, você vai exigir de uma empresa inglesa que ela compre de uma empresa que garante que não tem problema florestal, ela encontra na Coamo, ela encontra na Cochupé, está cheio de empresa com os certificados mais rigorosos do mundo, na Citrosuco, na Cutrale. É só acertar qual a empresa e colocar o produto lá. Eu não sei se outros países fornecedores da Europa, principalmente dos emergentes, têm o padrão que o Brasil tem. Então, nessa área ambiental, tudo que vier de levantamento de régua, na minha humilde opinião, é oportunidade ao Brasil. Porque você, para levantar a régua, você vai ter que colocar indicadores, certo? Quais são os indicadores? Nós temos um indicador, Daniel, que é ruim, um indicador, que é desmatamento ilegal. Só que esse indicador você consegue resolver em pouco tempo. Por outro lado, Daniel, nós temos indicadores excelentes de uso de biocombustível na matriz de energia renovável na matriz do Brasil, 45%, enquanto que na Europa é 10, 15%. Nós temos o Código Florestal entre os mais rigorosos do mundo. Eu não vou falar o mais rigoroso, porque às vezes tem alguma ilha em algum lugar que tem, mas entre os grandes países é o mais rigoroso do mundo. Nós temos uma das menores emissões de carbono per capita. Então, quando for levantar a régua ambiental, o que o Brasil tem que falar é o seguinte, então nós vamos dizer quais são os indicadores, tá? Nós vamos colocar juntos quais são os indicadores. E aí, o que acontece? Por que eu acho uma grande oportunidade, Daniel? Para resolver o desmatamento ilegal, basta foco, força, punição, a questão lá da titulação de terras, enfim, coisas que dá para resolver. Para a Europa ir para 45% de energia renovável na matriz, nós não vamos ver em vida. Entendeu? Então, na área ambiental, nós precisamos virar o jogo, falar, o Brasil tem um problema, lógico, tem lixo urbano, estou falando do que envolve o agro, né? O Brasil tem um problema, que é a questão do desmatamento ilegal, mas ele tem 6 ou 7 outros aspectos, ou 10, com indicadores elevadíssimos. E quando nós vamos falar na questão ambiental, nós vamos pôr todos os indicadores na equação para dar uma nota ambiental para um determinado fornecedor. Tá? Então, esse é o ponto que eu acho que a área ambiental representa para o Brasil uma grande oportunidade, porque o nosso problema é isolado, inclusive regionalmente, tá? Porque esse problema não tem em São Paulo, não tem em Minas Gerais, não tem no Paraná. Outro dia eu assisti uma apresentação do secretário da Agricultura do Paraná, tal como o secretário da Agricultura de São Paulo e o Paraná aumentaram a área de preservação nos últimos anos. Se não me engano, eu não vou guardar agora, de 20% para 24%, aumentou a área de preservação. Então, São Paulo, Paraná, outros estados estão na contramão do desmatamento, estão aumentando a área. Você entendeu? Então, essa história também não pode pegar o Brasil todo. Você vai ter problema, é problema local, é problema em algumas regiões, não é no país todo. Então, por isso que eu acho que você pode colocar a régua ambiental que for, empresas brasileiras vão conseguir cumprir, porque elas já têm esses certificados, tá? Bom, Marcos, obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Podíamos passar aqui a tarde inteira aqui aprendendo com seus ensinamentos e sua experiência. Agradeço muito a sua participação e vamos repetir nosso encontro em outra oportunidade. Muito obrigado. Valeu, Daniel. Eu que agradeço. E como é um evento de cenário e educação, você vê que eu usei a camiseta da entidade estudantil de agronegócios aqui da USP, né, para homenageá-los também. Melhor coisa que tem é o nosso jovem, e eles é que vão transformar esse Brasil aí. Então, os estudantes é onde nós temos que botar as nossas moedas, porque eles vêm com a cabeça transformadora. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, viu? Obrigado, Marcos. Recebemos nessa semana Marcos Fava Neves, engenheiro agrônomo, professor da Universidade de São Paulo, da FGV, especialista em planejamento e gestão estratégica. Não perca na próxima semana mais uma personalidade do agro com muita informação e conhecimento.